Nós estamos estudando sobre as lições de Cristo sobre a prática da oração. E nós estamos vendo a cristologia da oração. E no atual momento que nós estamos vivendo, o tempo que nós chegamos, é urgente, que nós nos voltemos para a oração. Talvez você goste de orar, talvez você até saiba fazer as suas orações. Eu estou falando de algo muito maior do que isso. O que nós precisamos é aprender com Jesus sobre oração. Porque sobre esse assunto, ele é o mestre por excelência. Não adianta você estudar os grandes, aqueles chamados homens de grandes envergaduras espirituais da história, como, por exemplo, John Wright, que foi considerado o apóstolo da oração. Essas coisas quem fazem são os homens que dão esses títulos. Ele não se considerava nada disso. Mas para vender um livro, coloca esse impacto, o apóstolo da oração. Meus irmãos, recusa-se a acreditar nessas coisas. O melhor ensino, o mais profundo ensino sobre a oração está no Senhor Jesus. Aqui na primeira porção, os textos de Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4, nós vamos ver aqui que havia entre Jesus e os discípulos uma distância, como que um golfo que os separava. Não era simplesmente porque Jesus era Deus, eu estou falando do homem encarnado. Como que Jesus, o homem, aquele que encarnou, como que poderia haver uma diferença tão grande entre ele e seus discípulos? Qual era o grande segredo? Então aqui nós vamos descobrir que havia um segredo na vida de Cristo que ainda não tinha sido revelado. Aqui nesses textos, este segredo que ele não tinha revelado, não tinha compartilhado, era a sua vida de oração. Ele orava e tinha poder. Os discípulos não oravam e eram impotentes. Nosso Senhor Jesus... Essa comparação é muito importante. Pois eu não sabia, não sei se vocês sabem, que Jesus Cristo, ele não era conduzido pelo eu dele. Ele era conduzido pelo Espírito Santo do Pai. Assim como você e eu, quando nascemos de novo, como homens, como era homem apenas carnal Jesus, nós também somos guiados pelo Espírito Santo. Isso quem é filho de Deus. É importante saber isso. O problema é que Jesus Cristo, ele nasce puro, com o coração limpo. E nós não. Nós nascemos na família de Adão e Eva, onde o nosso coração nasce com entulho. Nosso espírito está mortificado. Assim que a gente nasce. Eu acho que esse aprendizado é fundamental a gente entender. Porque a vida espiritual, ela não é dita, falada, comentada por aí. As pessoas falam que são cristãs, mas não têm uma vida cristã. Porque a vida cristã não é algumas horas em algum lugar que se denomina erroneamente de igreja. Não, vida cristã é 24 horas. É uma vida em transformação. O cristão sabe que está se transformando à imagem e semelhança de Cristo. Então ele está em transformação, ele muda. Inclusive o nosso live de sábado às 10 horas é de transformação da mente. Nós não fizemos ontem por conta do... Eu estou adaptando meus equipamentos aqui. Se Deus quiser, amanhã nós vamos fazer às 10 horas, transformação da mente. Porque esse é o ponto principal, transformar a nossa mente. Então, quando as pessoas não mudam a mente, é porque elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo. E era puro. Nós somos impuros ao nascer, como um nenê, e precisamos ter consciência do novo nascimento para nosso espírito ser vivificado, e aí nós, com a habitação do Espírito Santo, sermos guiados por ele,
Conseguimos ter nosso coração tranquilo, porque nós estamos na paz de Cristo. Temos Cristo como referência. E tudo que fazemos, assim como Cristo, fazer para a glória do Pai, do nosso Pai Celestial. Vamos continuar ouvindo. A despeito de todas as lutas e dificuldades que ele enfrentou, ele orava e sempre estava bem. Os discípulos pareciam sempre desanimados, cansados. O nosso Senhor Jesus, ele era suficiente e capaz em tudo que fazia, nada o intimidava. Porém, vocês vão ver, os discípulos sempre se atrapalhavam, até mesmo com as coisas pequenas. Por quê? Porque eles não tinham a prática da oração. E isso revela, irmãos, nossa vida hoje. Por que somos tão atrapalhados? Por que estamos tão desanimados? Porque muitas vezes nos sentimos frustrados. Parece que vivemos a vida girando em círculo e não vamos para lugar nenhum. Se você olhar esse pequeno exemplo que eu estou dando aqui, esse pequeno paradoxo, você vai entender que o seu problema é porque você não ora. Então Jesus vai compartilhar esse segredo. E aqui ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E você ouve muitas vezes as pessoas orarem a oração do Pai Nosso como se fosse um chavão de oração. Eles oram a oração do Pai Nosso que estás no céu, é repetitivo. Eu preciso te dizer que isso não é oração. Você precisa entender que isso não é oração. Às vezes, num momento ecumênico, as pessoas dizem, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Isso não é oração. Não acredite que você está orando fazendo isso, porque não é oração. E porque Jesus também não ensinou a oração do Pai Nosso para ser esse modelo repetitivo. Ele colocou a oração do Pai Nosso para ser um padrão. A oração do Pai Nosso é um padrão. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos o ensino. Então, se você não entendeu o ensino, não adianta você repetir o que Jesus falou. Então, é muito importante vocês compreenderem isso. Ele dividiu esse segredo. Eles pediram, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, ele vai dizer, a oração é assim. Aí, observe bem. Eu queria comentar uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que não estaria comentando, né? Mas o meu coração pede para eu refletir com vocês o seguinte. Como líder, nas situações onde que Deus me coloca, eu percebo que as pessoas, elas não conseguem admirar o outro e admirar o Cristo que tem no outro. Os discípulos de Cristo admiravam Cristo. E os discípulos de Cristo pediram para ele ensinar como orar. Daí uma prova seguinte. Se eu e você nos entendemos como discípulos de Cristo, por que a gente não pergunta ao Espírito Santo como orar? Por que a gente não pergunta ao outro irmão em Cristo como orar? Por que a gente não vai atrás desses vídeos e fica estudando para orarmos melhor? Porque o que a gente recebe da religião é que orar é pedir as coisas quando está com dificuldade. E orar não é pedir as coisas para nós. Orar é pedir para Deus que Ele nos instrua, que Ele nos capacite para fazer a vontade dEle, para dar glória a Ele. Que a gente ouça o Espírito Santo, obedeça o Espírito Santo, se console no Espírito Santo, mas tudo para Ele, não é para nós. É essa a diferença de quem está no mundo. Quem está no mundo está procurando as coisas para Ele, e não para Cristo, não para Deus, não para dar alegria ao Pai Celestial, mas sim para o deleite dele, e não o deleite, digamos assim, a glória de Deus. E isso para mim é gravíssimo, quando a gente fala espiritualmente. Essa oração ela tem duas partes. Observe aí, o lado de Deus
e o lado do homem. Olha o lado de Deus. Pai nosso.